O Tribunal da cidade de Maputo deu início a mais um capítulo no acirrado cenário político moçambicano ao notificar o ex-candidato presidencial Venancio Mondlane, concedendo-lhe o prazo de 20 dias para apresentar a sua defesa no âmbito de uma ação civil instaurada pelo Estado. A ação, movida pelo Ministério Público, decorre na 9ª secção do Tribunal, mas seus detalhes ainda permanecem sob sigilo judicial. A notificação, divulgada publicamente em 10 de junho de 2025, ganhou amplitude após o próprio Venancio Mondlane partilhar o conteúdo do aviso em sua conta oficial na rede social Facebook, chamando o processo de perseguição. A reação de Mondlane à medida judicial reflete a tensão que tem marcado a política moçambicana desde as controvérsias de eleições gerais de 9 de outubro de 2024, em que concorreu à presidência com apoio do partido Podemos. Após a divulgação dos resultados que declararam Daniel Chapo da Frelimo como vencedor, o país mergulhou em uma onda de protestos liderada por Mondlane e seus aliados, contestando o que chamam de fraude eleitoral maciça. Os protestos, iniciados em Maputo e depois replicados em diversas províncias de Moçambique, resultaram em enfrentamentos com a polícia, destruição de propriedades e um saldo estimado de 400 mortes, segundo organizações de direitos humanos. A Procuradoria da República sustenta que Venancio Mondlane e o partido Podemos foram peças centrais na incitação dos protestos que causaram amplos prejuízos materiais e sociais. Em novembro de 2024, o Ministério Público deu entrada a uma ação civil exigindo uma indemnização de 32 milhões de meticais, aproximadamente 445 mil euros, ao câmbio atual, pelos danos causados na cidade de Maputo durante os protestos de rua. Além de Mondlane, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, também figura como coréu no processo. Documentos internos da Procuradoria obtidas pela agência Lusa indicam que os réus ignoraram as advertências oficiais para cessar os apelos à mobilização popular. Abre aspas. Mesmo com intimações formais emitidas pelo Ministério Público, os coréus prosseguiram com as convocatórias de incitação à participação massiva nos protestos, promovendo um clima de fúria popular e paralisação da vida econômica e institucional do país, afirma o Ministério Público. Ainda segundo a acusação, os discursos inflamados de Mondlane e Forquilha foram determinantes para os danos verificados, incluindo o vandalismo a edifícios públicos, saques em estabelecimentos privados e a interrupção de serviços essenciais. A Procuradoria sublinha que a continuidade dos apelos à resistência civil, mesmo diante da escalada da violência, reforça a responsabilidade direta dos réus nos distúrbios que abalaram Moçambique no final de 2024. Em 11 de março de 2025, a Procuradoria da República decidiu aplicar a Venancio Mondlane medida de coação conhecida como termo de identidade e residência, o que implica severas restrições à sua liberdade de movimento. De acordo com o próprio Mondlane, a medida impede que se ausente da sua residência por mais de 5 dias, sem informar previamente a Procuradoria. Trata-se de uma medida sancionatória e limitadora. Fui ouvido por mais de 10 horas na Procuradoria, num dos vários processos em que sou visado, declarou à imprensa após prestar depoimento. O ex-candidato afirmou ainda que responde a pelo menos 8 processos distintos, todos relacionados à sua liderança nas manifestações que eclodiram após o anúncio oficial dos resultados eleitorais. A severidade das acusações, somada à intensidade das sanções, levanta a preocupações em organizações nacionais e internacionais de direitos humanos quanto ao uso do sistema judicial para sufocar vozes dissidentes e restringir a oposição. Mesmo sob pressão judicial e política, Venancio Mondlane manteve sua postura combativa. Em abril de 2025, fundou oficialmente um novo partido político, a Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autônomo,
Ana Malala. A criação da nova força política foi formalizada junto ao Ministério da Justiça, numa tentativa de consolidar as bases do movimento de oposição mais amplo e estruturado, fora dos limites do Podemos, que enfrenta também processos judiciais e críticas internas. A fundação do Ana Malala ocorre num contexto de crescente fragmentação da oposição moçambicana, historicamente dominada pela Renamo. Para muitos analistas, o surgimento de novas forças políticas pode beneficiar a Frelimo ao dividir o eleitorado crítico ao governo. Contudo, para Mondlane, o objetivo é claro: Moçambique precisa de uma alternativa política verdadeira que represente os interesses reais do povo, sem subserviência ao poder instituído. Apesar das disputas e tensões, 2025 também marcou os primeiros sinais públicos de tentativa de reconciliação política. Em 23 de março de 2025, Venancio Mondlane reuniu-se pela primeira vez com o presidente Daniel Chapo num encontro mediado por líderes religiosos e membros da sociedade civil. As conversações visaram estancar a escalada da violência e abrir caminho para um diálogo nacional mais amplo. Um segundo encontro entre ambos ocorreu a 20 de maio de 2025, reforçando o compromisso mútuo com a pacificação do país. Esses encontros, embora simbólicos, foram recebidos com ceticismo por parte de setores da oposição e da sociedade civil, que acusam o governo de tentar esvaziar a contestação popular com gestos de apaziguamento que não resolvem as causas profundas do descontentamento social: desemprego, corrupção, desigualdade regional e falta de transparência nos processos eleitorais. O desenrolar dos processos judiciais contra Venancio Mondlane poderá ter implicações de longo alcance para a democracia moçambicana. Para os seus apoiantes, trata-se de uma clara tentativa de silenciar uma liderança emergente e popular que ousou desafiar abertamente os resultados eleitorais e denunciar irregularidades. Para o governo, é uma questão de responsabilização legal por incitação à desordem e danos à segurança e ao patrimônio do Estado. Enquanto a defesa de Mondlane é preparada para ser apresentada dentro do prazo estipulado pelo tribunal, cresce a expectativa sobre o futuro político do país. Com eleições municipais previstas para breve, o clima de instabilidade e os processos em curso colocam à prova a maturidade das instituições moçambicanas, o papel da justiça e os limites entre a legalidade e perseguição política. O caso Mondlane tornou-se, portanto, mais do que um simples processo judicial. Representa um teste crucial ao Estado de Direito em Moçambique e à capacidade do país de resolver os seus conflitos por vias pacíficas, institucionais e democráticas. É isso, Venancio Mondlane tem 20 dias para preparar a sua defesa e provar ao governo moçambicano, ao Ministério Público, que as manifestações não foram para vandalizar, mas sim um direito da população. Eu acho que ainda vai correr muita água neste processo. Os moçambicanos estão atentos para ouvir isso e também saber como é que vai terminar a situação de Venancio Mondlane. Uma coisa também interessante é que Albino Forquilha também foi chamado, né, uma vez que é o presidente do Podemos, mas nós sabemos muito bem que Albino Forquilha já abandonou Venancio Mondlane faz tempo e muitos moçambicanos acreditam que o partido Podemos não vai resistir às próximas eleições, porque é um partido que se aproveitou daquilo que é a popularidade de Venancio Mondlane. O que vocês acham? Será que VM7 vai escapar ou será que VM7 será preso diante desta situação? Outra pergunta que também surge é que a força de VM7 com a população ainda é a mesma? Será que os números de lives, como muitos dizem, muitos críticos de Venancio Mondlane dizem que o povo na verdade está cansado e já não tem saco, como dizem os brasileiros, para poder continuar com essas manifestações? Muitas pessoas dizem que VM7 já não é o mesmo e que às vezes ele tem ignorado aquilo que é a população, ou já não tem aquela atenção como nos tempos tínhamos uma live sempre do Venancio Mondlane, sempre tínhamos aquela interação com o povo moçambicano. Agora Venancio Mondlane
tem que preparar a sua defesa, tem que provar com A mais B que ele está do lado certo, está do lado do povo. Mas outra coisa que nós não devemos negar é que existe um amor em relação a Venâncio Mondlane. O povo moçambicano gosta de Venâncio Mondlane. A prova disso foram as manifestações e a mobilização que Venâncio Mondlane sempre consegue quando aproxima-se a qualquer que seja a província. Essa situação é uma situação que deixa o país preocupado, né? De certa forma, nós vamos estar sempre atentos e a esperar novidades sobre a situação do Venâncio Mondlane. Vamos ver se também Albino Forquilha está a preparar a sua defesa, o que ele vai dizer em relação a estas, digamos que, acusações de certa forma. É isso que nós devemos aguardar de todos esses atores políticos, mas o que nós devemos sempre pensar é no bem-estar do povo e no bem-estar da democracia moçambicana. Vamos esperar a resolução desses assuntos e de tantos outros assuntos que têm acontecido em Moçambique. O que você acha? Será que Venâncio Mondlane vai estar em mais lençóis, vai escapar dessa nova investida? Ou seja, desse processo, vai conseguir preparar a sua defesa a tempo e provar a sua inocência de certa forma, ou vocês já acham que é um exagero por parte do Ministério Público? Coloquem nos comentários a vossa opinião, concordam, discordam com o que foi dito neste vídeo. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau!